Apenas um comentário rápido também sobre os famosos presentes que os três reis magos, né, que já há dúvidas que eram três, né, eles não eram reis e também não eram magos, né, mas eram apenas estudiosos, sábios vindos do Oriente, né, que eles tinham bastante conhecimento em astronomia, em matemática e em algumas outras ciências também, né, que isso também de certa forma confirma um pouco que Paulo falou, se eu não me engano, aos Colossenses, né, de que os tesouros da sabedoria estão escondidos no Messias, né? Então, pessoas sábias, né, que certamente vindos do Oriente, vindo das regiões da Babilônia, ou pelo menos que tinham a cultura, né, e as tradições lá de estudar as ciências humanas, vamos dizer assim, né, as ciências daqui, das coisas da Terra, dos homens, né? As pessoas que tinham essa predisposição, eles acabaram encontrando os tesouros justamente seguindo a estrela que apontou eles para o nascimento do Salvador do mundo, né? Então veja que os caminhos desses conhecimentos levam, na verdade, ao autor de todo conhecimento, né? E não o contrário, né? Como tem gente que monta em cima de uma arrogância e acha que o conhecimento de secular, né, que ela tenha sobre qualquer campo do conhecimento que seja, ela já monta num cavalete de arrogância e já acha que isso vai afastar ela, né, da existência de um criador e da fé, da confiança em um salvador, né, dos próprios pecados que ela tem. Então é curioso isso aí, porque na verdade a própria escritura já deu algumas amostras de que o conhecimento, né, leva ao Criador, né, e ao Messias. E aí aqueles famosos presentes que é ouro, mirra e incenso, né, eles na verdade apontam para uma unificação de funções, né, que serão executadas em perfeita harmonia pelo nosso Salvador, que é o verdadeiro rei, né? Ele já executou, né? Ainda executa, porque está vivo, mas vai ser de maneira formal, vamos dizer assim, né? A partir do sábado, né? Que é as três funções harmônicas que na verdade o ser humano comum não tem funções de executar todas elas, né? E só o Messias mesmo poderia executar as três ao mesmo tempo, de maneira harmônica e perfeita, né? Que é a função de rei, de sacerdote e de profeta também, né? Porque por exemplo, a gente sabe que a gente tem a tríade da adversária que vai blasfemar e profanar o Messias agora no fim dos tempos, né? Mas até aquela ali teve que ser dividida também, né? Porque a besta, o dragão e o falso profeta, né, são desmembramento dessas três funções aqui, que é a função de profeta, de rei e de sacerdote, né? Porque a besta, né, que seria o iníquo, vamos dizer assim, ele vai cumprir a função de rei, o falso profeta, como o próprio termo está dizendo, a de profeta, né? E aí o dragão a gente pode entender que seria o sacerdote, né? O intermediário. Ou alguma coisa parecida com isso, mas vê que ali estarão desmembradas essas funções, né? E no Messias não, no Messias isso tudo é unificado. E os presentes que ele ganhou, ele já de certa forma apontam para isso também, tá? Porque a mirra, que inclusive tem a palavra, ela tem raiz no termo mor, né? Que é raiz de amargo no hebraico, né? Da onde vem o nome Mara também, que é um nome que significa amargura, né? Aquilo que Noemi, lá no livro de Ruth, exclamou para que se chamassem ela, né? Pela amargura de alma que ela estava por ter perdido toda a casa dela, né? Ela perdeu o marido e os dois filhos ainda, né? Então, isso podia representar a unção, essa mirra que era uma erva amarga, né? Por isso que é uma resina aromática e que tinha amargor, né? Por isso essa raiz dessa palavra aqui também,
né? Ela era usada como sinal de consagração e santificação ao Criador, né? Conforme Êxodo 30 lá. E era um presente muito comum para profetas, né? Profetas. Não é à toa que algo que lembra amargura, cujo próprio nome está na raiz da palavra amargura, esteja relacionado a profetas, né? Porque quem conhece as escrituras sabe que os profetas, além deles darem a maior notícia de todas que a gente podia receber, a mais alegre, né? A gente podia receber, que é a vinda do Messias ao mundo e a nossa salvação, né? O resto das notícias, das proclamações, eram todas de repreensão e negativas, né? Os profetas do Criador, assim como o próprio Messias também, né? Dá a entender isso, né? Que o Messias ele não veio sorrir muito para o mundo, né? Porque ele sabia que a missão que ele tinha era difícil, né? E que as coisas não estavam boas, né? Elas não estavam no lugar, certo? Então não tinha muito motivo para ele vir sorrindo, né? E os profetas a mesma coisa, né? Hoje as pessoas ajuntam para si profetas que atendem os seus próprios desejos, conforme Pedro nas cartas ele tem explicado para a gente, né? E aí o que elas querem com o comichão nos ouvidos é justamente isso, é procurar profetas, entre aspas, né? Que falem de coisas que elas querem ouvir, sabe? Como ganhar dinheiro, né? Como comprar determinado bem, como ter um casamento com determinada pessoa, né? E isso tudo são coisas baixas, né? Coisas baixas, temporais, efêmeras, passageiras, né? Que não duram, né? Então, geralmente, quando os profetas lá do Criador abriam a boca, é porque era para descer lenha. Era uma coisa amarga que vinha na palavra, né? Geralmente era uma palavra de repreensão e correção de algo que estava sendo feito errado. Por isso o amargor, né? Então a mirra tem essa ideia. O ouro, conforme a gente já conversou, ele representa o conhecimento das coisas do Criador, né? E isso era um presente comum para os reis, porque os reis, né, na antiguidade, né, eles tinham que ser os mais instruídos em sabedoria e justiça de todo o reino. Na verdade, a obrigação deles como reis eram justamente essa, né? É saber julgar, porque o rei, assim, ó, o rei era encarado como a instância máxima de qualquer juízo. Poderia haver tribunais, poderia haver juízes e anciãos dentro das cidades, dos vilarejos que julgassem causas menores. Mas as causas, quanto mais complexas fossem, né, causas maiores, elas iam subindo de nível hierárquico, né? E a maior hierarquia de um reino é o que? É justamente o trono do rei, né? O rei deveria ser a última instância de qualquer julgamento que pudesse ter, né? Então, e todo rei tinha essa obrigação, né, de ter sabedoria para poder julgar as causas com retidão. Até porque, se não desempenhasse e não buscasse isso, o próprio povo dos súditos, né, se rebelava, destronava ele de lá, geralmente com a morte, e substituía o rei, né? Então, existem pessoas que pensam que ser rei era um poder totalitário e a tarefa fácil, mas na verdade não era tão fácil assim, não, né? Tinham mais obrigações, inclusive, que muitos políticos modernos, aí, cargos políticos modernos que a gente vive hoje nas chamadas democracia, entre aspas, né? E o incenso, depois explicado lá no Apocalipse, tão comum, né, nos rituais, tanto no tabernáculo, no Mishkan, né, como depois no templo, o templo de Salomão, que depois, né, foi destruído e reerguido. O incenso representa, explicado no Apocalipse, as orações dos justos, né, aquilo que sobe como aroma agradável, compatível ao reconhecimento. Porque assim, ó, o que significa justos? Justos significa aqueles que largaram a idolatria, né? E as orações que sobem, como é que tu vai orar para quem tu não sabe o nome, né? Então isso está intimamente, as orações dos justos que sobem como incenso, e o incenso possui aroma agradável e ele sobe pelo ar, né, até o alto, certo? E as orações dos justos, elas estão intimamente ligadas, elas são
muito uma figura uma da outra em relação ao reconhecimento do nome por parte das pessoas agora no tempo do fim, o reconhecimento do verdadeiro nome do Altíssimo. Essas duas coisas são equivalentes, que é representado pelo nardo, né, pelo unguento, né, conforme o livro de Cantares lá, né, a honra ao nome do Criador e o conhecimento do nome dele, do caráter dele, da identidade dele, pode ser representado como as orações dos justos também, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem o mesmo efeito equivalente, porque uma é o incenso e outra é o unguento, né? Mas tanto um como o outro exala bom cheiro, bom aroma, aroma agradável e suave, que sobe pelo ar, vai em direção ao céu e chega, figurativamente falando, claro, até o Criador, né? E o Criador se agrada disso, né? Foi isso que aconteceu com Cornélio, né? Ali em Atos dos Apóstolos, né? Que o anjo, o enviado, né? O anjo, ele chegou falando para ele. Ele não chegou falando assim que, olha, foi visto, foi testemunhado as tuas boas ações. Não, né? O anjo chegou falando para Cornélio, que é aquele centurião romano, chegou falando que as esmolas que ele estava dando, né, aos mais necessitados, né, chegaram, subiram até os céus, né, como aroma agradável para o Criador. Ou seja, ele está usando a figura do incenso ali e também a do unguento, por que não, né? A do incenso pelo amor ao próximo dele, pela ajuda ao próximo e pelas orações, tá? E aí depois que o anjo, por ordem do Criador, instruiu Pedro, depois daquela visão com o lençol com os animais imundos, né, instruiu Pedro a também estender as mensagens das boas novas aos gentios, aqueles que não eram israelitas, como era o caso de Cornélio, um centurião romano, né? Até então Pedro não tinha entendido isso, que ele tinha essa incumbência, ele não tinha entendido isso, ele passou a entender agora, né? A partir disso. E aí o Pedro foi orientado a ir até ele lá e aí sim passar a mensagem das boas novas com o nome verdadeiro do Messias, de quem ele deveria adorar. Aí assim passou a ser também unguento, certo? O que antes era incenso, que já era agradável ao Criador, passou a ser também unguento, porque agora o unguento é o conhecimento do nome do Criador verdadeiro, o caráter, que os romanos estavam afastados disso, né? E estão até hoje, certo? Estão até hoje, porque até hoje existem os Cornélios por aí, romanos, né, que ainda não conhecem, ainda não conseguem derramar um unguento, porque ainda não conhecem o verdadeiro nome do Altíssimo, né? Então o incenso era um presente comum para os sacerdotes, porque eram eles que tinham que ouvir e atender às súplicas do povo e interceder, intermediar, esse era o papel dos sacerdotes, figurativamente falando, né? Pelas pessoas que suplicavam do povo diante do Altíssimo, né? Então, mirra um presente comum a profetas, ouro um presente comum a reis e o incenso um presente comum a sacerdotes, né? Ouro, mirra e incenso comum dado pelos sábios, né? Para alguém que executaria em perfeita harmonia essas três funções aqui: a função de profeta, a função de rei e a função de sacerdote também.